Bom dia, irmãos, graças e paz do Senhor Jesus. Digno Presidente do Supremo Conselho do Governo Brasileiro, membro da mesa que acompanha, aos excelentíssimos presidentes de sínodos e diretores, secretários e presidentes das autarquias aqui presentes. Queremos expressar em primeiro lugar gratidão ao nosso bom Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo assim o convite na pessoa do Presidente do Supremo Conselho para podermos participar nesta augusta reunião e vivermos momentos de comunhão e de partilha de experiências para fortalecimento da nossa fé no Senhor Jesus Cristo do ministério que cada um de nós foi chamado a desenvolver. A Igreja Presbiteriana de Angola está a celebrar este ano o seu 41º aniversário. Ela começou em 1984. No ano passado celebramos o 40º aniversário de forma digna e com a presença de alguns irmãos aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil. E fizemos algo inédito na nossa igreja, levando a celebração dos 40 anos no coração da cidade de Luanda, tendo alugado um cine que está bem no centro de Luanda, para apresentar aquela sociedade da capital do país, a Igreja Presbiteriana de Angola. Nós fizemos isso porque as nossas igrejas em Luanda e praticamente no país todo, elas estão nos bairros da periferia, fora dos grandes centros. E aquela ideia de fazer a celebração no centro de Luanda é a visão do projeto da plantação da primeira igreja presbiteriana no coração da cidade de Luanda. Hoje nós temos 16 igrejas em Luanda, entre igrejas organizadas e congregações, mas precisamos ter uma igreja no centro da cidade para alcançar outro extrato social da nossa cidade. E este projeto não termina com Luanda. Pensamos em 10 cidades estratégicas, onde pensamos nos próximos 10 anos implantar igrejas presbiterianas. A parceria com a Igreja Presbiteriana do Brasil tem sido muito boa até aqui. Temos realizado muitas atividades juntas no campo da missão. Mas seguindo agora as palavras do digno presidente, quando disse que, falando aqui para os irmãos, depois da equipe da Bolívia, que a Igreja Presbiteriana, enquanto uma igreja mais velha, enquanto uma igreja já crescida, pode fazer muito para ajudar as igrejas mais novas que estão chegando. Para lembrar aos irmãos que a parceria foi oficialmente assinada no ano de 1987, no dia 1 de agosto, na pessoa do reverendo Neves Moussaki, meu pai, e presidente da nossa igreja naquela altura, representando a Igreja Presbiteriana de Angola, e o reverendo Edésio Sheker, já em memória, está na glória com o Senhor, representando o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana de Angola, do Brasil, perdão. E de tempo em tempo temos conhecido renovações, olhando para este convênio, procurando fazer outras coisas no campo do desenvolvimento. Nosso grande desafio hoje, para além da educação teológica, que é algo que queremos continuar a fazer, para que tenhamos uma igreja bem sólida, uma igreja biblicamente alicerçada
e também administrativamente organizada no campo do seu governo, seguindo rigorosamente os postulados da nossa Constituição e do sistema presbiteriano de governo, temos o desafio de infraestruturas. A maior parte das nossas igrejas, até aqueles que estão nos bairros periféricos da cidade, não têm infraestruturas de serviço religioso, podemos dizer que sejam dignas de uma igreja como é a igreja presbiteriana. Só pelo nome, quando nós falamos sobre a igreja presbiteriana, as pessoas já têm uma ideia de sermos uma grande igreja, uma igreja muito bem estruturada. Deixa dar aqui um exemplo. As pregações e ensinamentos de muitos pastores daqui do Brasil, que veiculam na mídia, citando, por exemplo, o reverendo Nicodemos, o reverendo Hernandes, que são muito acompanhados em Angola. Muitos jovens têm abraçado a fé reformada, deixando igrejas onde eles estão, por entenderem que não estão a seguir verdadeiramente aquilo que a Bíblia ensina. E tem procurado muitas das nossas igrejas. Quando chega a uma das nossas igrejas, participam de um primeiro, segundo culto, depois não vê mais. E quando conversamos com alguns, pastor, meu nível não permite estar neste lugar aqui, o prestígio. E creio que isso conta na vida das pessoas. Prezamos por bons lugares, tanto quanto prezamos em ter uma boa casa, uma boa mobília, uma casa bem organizada. E queremos que a casa de Deus seja assim também. Então este é um grande desafio e queremos lançá-lo aqui. Nós temos partilhado com alguns irmãos das iniciativas de templos que estamos a fazer, a reconstruir. Gostaríamos de ter mais apoio para acelerar esses projetos, para que melhoremos as nossas infraestruturas de serviço ao Senhor nas diversas comunidades, principalmente nos grandes centros. Hoje, para nós termos uma igreja presbiteriana no coração de Luanda, olhando para a realidade que nós apresentamos ao reverendo Roberto Brasileiro quando nos visitou, na altura que eu fui eleito presidente do Sínodo Geral em 2023, e o reverendo Roberto ficou, digamos assim, com o coração pesado, com uma certa tristeza, saber que nós não tínhamos uma igreja no centro da cidade de Luanda. E conversamos pensando na possibilidade de termos um apoio da Igreja Presbiteriana do Brasil para começarmos a construir uma igreja no centro de Luanda. Mas os preços na cidade de Luanda são verdadeiramente assustadores. Nós estamos a falar para adquirir um espaço de terreno, como essa sala aqui, estamos a falar aí em 500, 600 mil dólares. Para a nossa igreja é impensável. Ainda que fosse 100 mil dólares, a gente não conseguiria adquirir. Mas contando com o milagre de Deus através de pessoas. Recentemente nós apresentamos um projeto que foi aprovado na reunião da Comissão Executiva 2024 em Londrina, e certamente os ilustres conciliares aqui lembram desse documento que foi aprovado, e estamos parados. Nós desejávamos naquela altura, com aquele orçamento, adquirirmos um espaço de terreno numa região muito estratégica e começarmos o trabalho, mas não avançamos. E recentemente eu, conversando com o dono do espaço, e estava num preço razoavelmente aceitável, cerca de 175 mil dólares. E nós dissemos que poderíamos, em pouco tempo, fazer o negócio. Recentemente o senhor procurou por mim, senhor, vai pensar que infelizmente não podemos avançar, porque eu já vendi o espaço. Vamos ver se conseguimos um ou outro nas próximas oportunidades, mas tudo depende de termos condição financeira para o efeito. Para avançar este projeto, nós começamos
começamos agora com o apoio de algumas igrejas e nossos esforços locais, o processo da plantação da igreja com o aluguel de uma sala, um espaço, é próximo de onde o reverendo esteve hospedado para esteve em Luanda. Se Deus quiser, nós vamos começar o trabalho da plantação já da igreja nos próximos 2 meses, desde que consigamos ter um valor considerável para pagarmos o aluguel dos primeiros 6 meses. Lá na nossa cidade é assim: você quer alugar na casa, tem que pagar 6 meses de aluguel adiantado e algumas vezes 1 ano. Aí você recebe o espaço e a cada 6 meses ou cada 1 ano vai fazendo o pagamento. Então vai ser um desafio. Gostaríamos de deixar aqui para os irmãos, primeiro para orarmos juntos e ver o que Deus pode fazer para nos abençoar com este projeto. Estamos satisfeitos, Sr. Presidente, que neste ano, se Deus permitir, com o trabalho da PMT, vamos receber um missionário que já esteve em Luanda na semana passada, visitou a igreja, vindo da África do Sul para conhecer melhor a nossa realidade e a realidade da cidade também. E no próximo ano, um outro missionário e a sua família vai estar conosco a partir de janeiro. Assim, teremos 2 famílias missionárias da IPB, depois de muito tempo que não podemos ter uma presença missionária para trabalhar conosco, essencialmente no campo da educação teológica. Quanto à evangelização, temos avançado todo ano. Conseguimos plantar entre 3 e 4 igrejas novas. Nesta semana eu estava a conversar com algumas pessoas. Acabamos de plantar a igreja presbiteriana na cidade de Cuico, na província do Bié, no sul de Angola, e temos tido bons resultados. E porém, o desafio da infraestrutura continua a ser uma grande dificuldade para avançarmos com o trabalho de evangelização que temos estado a realizar. Que Deus nos ajude. Terminando, Sr. Presidente, eu gostaria de deixar aqui as palavras que Paulo traz na sua carta aos Filipenses, no seu 1º capítulo, dando graças a Deus quando lembramos de vós pela cooperação no Evangelho desde o começo da nossa igreja até os nossos dias, e deixar a palavra de encorajamento na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Paulo fala para a igreja de Corinto a continuar firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que realizamos não é em vão. Todo o investimento da igreja presbiteriana para a igreja de Angola não é vão. Não é vão. Então, continuem conosco para que o reino de Deus possa avançar, proclamando a verdade bíblica para as nações. Que o Senhor nos abençoe todos e, mais uma vez, nossa gratidão. Desejar que essa reunião continue a decorrer no espírito de harmonia e no espírito de alcançar progressos para o reino de Deus e a consolidação da Igreja do Senhor. Muito obrigado.